bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Tá Ligado, porque aqui a galera está sempre ligada no que está acontecendo, no que está rolando. E hoje o tema é muito forte, o tema é bem complexo. O tema de hoje é religiosidade. E eu tenho aqui duas pessoas extremamente religiosas. Eu tenho desse lado aqui o arcebispo, padre, pai de santo, teólogo, presbítero Jorge. Amém. Polireligioso. Multireligioso, né? Salve, galera. E desse outro lado aqui nós temos um convidado mais que especial, o pastor, presbítero, apóstolo, teólogo, reverendo Ronaldo. Olá, galera! Presta atenção, viu? É, o Ronaldo Presta Atenção, esse é o nome do cara. Ronaldo, sobrenome Presta Atenção. É isso aí, galera. Tema de hoje, tema forte, tema religiosidade. E a primeira pergunta de hoje é o seguinte: o que é religiosidade? Vamos começar aqui com o nosso presbítero Jorge. Religiosidade é tudo isso que ele falou que eu sou. Ele falou que eu sou. Você falou que eu era o quê? Falei tanta coisa, eu esqueci já. Arcebispo? É. O que mais que eu era? Eu tentei buscar alguma coisa aqui na palavra de Deus a respeito da religião, né? Tiago 1 diz assim, Tiago 1:26. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Então, existe essa questão das órfãos, né, mas principalmente a questão das coisas más, do Tiago 4,4, do amigo do mundo, inimigo de Deus. Então, eu acho que religiosidade é tudo aquilo que pode também tirar você do centro da vontade de Deus. Tudo que é demais, exceto o Senhor, que isso daí eu quero me esbaldar, acaba sendo religiosidade. Muitos, por política, futebol, né? Dentro da igreja temos muita religiosidade, né? Vou fazer um altar para o meu pastor. Não. Essa religiosidade afasta você dos caminhos do Senhor, acredito. Bacana, boa, hein? Você, Ronaldo, o que é religiosidade? Bom, eu vi no dicionário aqui, religiosidade, né? Qualidade do que é religioso. Poxa vida, não resolveu, né? Não refrescou. Como religioso, aí vai também no dicionário também. Sim. Que vive segundo as regras de uma religião. Puxa vida, então agora, regras, isso aí que já leva, porque quantas igrejas que são aqui, cada pessoa que começa numas regras que quando não concorda, ele já fala, eu vou abrir eu vou montar uma regra, as minhas regras na cabeça dele. Então o ser humano, ele põe na sua cabeça aqui e aquelas regras que você segue, para você vai seguir. Mas o que o que antes de qualquer coisa, o que é a religião, certo? O que a gente espera é o quê? É uma comunhão, um relacionamento com Deus. Ponto. Só isso aí, sem regra, sem nada. Mas aí a gente tem. Não, mas tudo bem que é do ser humano mesmo fazer regras, normas e tal, entendeu? Então aí a gente peca o criar
normas e regras que gera essa religiosidade, né? Nossa, deu até medo aqui. O cara deu uma aula aqui pra nós de religiosidade. Pode crer regras, mas você falou uma coisa bacana também, cara, porque a religiosidade, ela realmente afasta o homem do propósito, do centro da vontade de Deus. Sim. Mas, cara, não, Ronaldo, vou te pôr um pouquinho mais pra cá, porque eu tô até com medo de você ainda. E a regra, às vezes, até pegando um gancho aí no que o Presta Atenção falou, desculpa, o Ronaldo. O Ronaldo, presta atenção. Às vezes a regra as pessoas fazem de forma tão automática e nem sabem por quê, filho. Verdade, verdade. Eu ouvi uma história, rapidamente aqui, uma história pequenininha. Eu não lembro onde que eu ouvi, não sei se foi o Ronaldo ou um evento que nós participamos. Que a gente não pode falar, né? Não pode falar. Mas qual é o telefone do Jefferson? Porque é 994-12766. Tá. E eu ouvi uma história assim, minha tataravó cortava o rabo e a cabeça do peixe. Daí a minha bisavó, até chegar na minha avó, fazia tudo isso, né? E aí um dia perguntaram, pô mãe, mas por que você corta a cabeça do peixe? Não sei. Pergunta lá pra sua tataravó. Né? E foram perguntar pra tataravó, com 180 anos já, e ela respondeu, bom, não sei se faz bem ou mal, mas eu cortava porque não cabia na assadeira. Então quer dizer, foi criada uma regra sem... E foi passada de geração para geração, eles foram cumprindo, mas sem saber o propósito, o porquê. Pode Então, crer. Bom, baseado nessa, né, o Ronaldo ele puxou a ideia das regras aqui. Então, vamos para a pergunta de número 2. A pergunta de número 2 é o seguinte: o que é lei e o que é mandamento? Eu não quero aqui discutir a graça, entendeu? Eu quero saber o que é lei e o que é mandamento. Pastor Ronaldo. Os 10 mandamentos Isso mesmo. que foram escritos pelos dedos de Deus. Esses são os mandamentos, né? Que não foi irrevogável, né? É irrevogável. É verdade. Então não pode ser. Então, que é diferente da lei. Lei, que eu não estou também, quando eu falo de regras e tal, que não pode. Não, tem que ser, porque lei sempre, no decorrer dos anos, sempre foram criadas leis para ser respeitadas, então estabelece até penalidades por conta daquela que foi desrespeitado naquela, o descumprimento da lei. O desrespeito. Mas o que a gente sabe, nos observamos aí, que a lei, no decorrer dos anos, ele, por causa da cultura o que todo mundo que faz no dia a dia, que tem algumas leis que não tem mais efeito mais. Por quê? Porque no decorrer não tem necessidade ou ninguém aplica mais, entendeu? Então, agora, que lei realmente que tem códigos, tem todos assim, que é a lei que precisa realmente submeter-se para respeitar, para a comunidade, né, tem que ser respeitada, né, porque cada vez está atingindo o próximo e tal, que atinge ele, então realmente é por aí, mais ou menos. A gente tem aqui do lado aqui, ó, eu quero lembrar que o Ronaldo ele é um advogado, cara. Então nós temos aqui um doutor da lei, da Constituição brasileira, hein? Você, Jorge, o que é lei e o que é mandamento? Eu vou na bota do advogado. Tem que Aliás, meu pai é advogado também, advogado fiel. Mas a lei é para manter a ordem, né? Acredito, para tentar manter a ordem. Mandamento são vários, né? Você sabia que Paulo
Fica a dica aí. Paulo também dá um mandamento do Senhor? Qual o mandamento que ele dá? Legal. Vou ler, posso ler? Pode ler, por favor. Vou ler aqui. Tá tudo Bíblia. Só porque o Ronaldo tá aqui, ele nunca traz a Bíblia nos programas. Verdade, Você vê o verdade. programa dele com a Bíblia? Eu o Ronaldo trago. tá aqui. Não, até trago, mas ela fica no colo para ajudar o equilíbrio. Né? 1 Coríntios 14:15. Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem dom espiritual, deve saber que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Legal. As epístolas, né, as cartas de Paulo, a gente pode considerar como um mandamento do Senhor. Como mandamento. Cristo, ele não acaba, ele não extingue a lei, né? Até fazendo um comparativo da lei e a graça, né? Legal, mas legal. ele vem trazer sentido, né? Quando que Verdade, ele fala verdade. qual que é o maior de todos os mandamentos e etc. Então eu vejo o mandamento à boca de Deus. Né? Verdade. Deus está mandando, faça. Né? Apocalipse fala muito, aqueles que têm ouvido ouçam, né, o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, esse Espírito eu entendo que é a voz de Deus e ai, falei alto, estourou o áudio, ai daquele que não ouviu. Né? Verdade. Então eu acredito que o mandamento é a voz de Deus e a lei é para correção. Hoje nós pegamos a lei, algumas igrejas, tirando a religiosidade que estamos tratando, usa a lei como posso dizer, como a parte histórica, né, da coisa. Vou pegar a lei como exemplo. Mas aí não é um tema para a gente ficar falando de lei e graça, você já falou, né? Mas eu vejo essa diferença, a lei para a ordem e o mandamento, a voz de Deus. Legal, bola. Não, mas eu acho que entra bem muito no que o Ronaldo falou aqui. Eu vou pegar esse gancho dele também, porque Sim. o que acontece? Quando Jesus ele fala assim, eu não vim para não cumprir a lei, eu vim para fazer o sentido. É óbvio que tinha lei que ela tinha que ser abolida, né? Sim. Ela tinha lei que chegou um momento que ela já não fazia mais um sentido ter ela. Por exemplo, a história da mulher adúltera, nós estávamos comentando aqui antes da gravação. Seria certo apedrejar a mulher que foi pega em adultério? Seria certo. Isso aí é certo, entendeu? Mas, tipo assim, a pergunta que Jesus ele faz é o seguinte, tudo bem, vamos apedrejar, mas quem é que tem a moral para apedrejar ela? Obviamente ele pega aquela lei e fala assim, essa lei ela é certa desde que todo mundo siga todas as outras leis. Sim. Tem uma passagem, tem um mandamento que é o seguinte, guardar o sábado, certo? Beleza? Aí todo mundo, guardar o sábado. Só que é o seguinte, a Bíblia fala o seguinte, se você quebrar um mandamento, os outros não fazem sentido nenhum. Beleza? Agora, na Bíblia fala uma coisa sobre um dos mandamentos é não adorar outros deuses. Verdade. Certo? Se a pessoa, por exemplo, ela idolatra um pastor, ou até mesmo a placa de uma igreja, ou tem outros tipos de idolatria, mas ela guarda o sábado, não adianta de nada para Deus. Né? Ou, por exemplo, a pessoa ela tem inveja do próximo, né? Ela cobiça as coisas do próximo, guardar o sábado não faz sentido. Sim. Entendeu? Para aquela pessoa. Eu acho que é isso. É exatamente isso. Então, tipo assim, é óbvio que o mandamento é que Jesus ele resume o mandamento em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você ama você mesmo. E aí, a partir do momento que você ama a Deus sobre todas as coisas, tudo que ele deixou, inclusive guardar o sábado, se guardar para o sábado, entendeu? Acaba trazendo a bênção do Senhor para sua vida. E se você ama o seu próximo, você traz a comunhão de Deus para um contexto geral. É que a lei ela não pode ser esquecida, mas ela tem que ser revisada dentro do nosso conceito de entendimento. Tipo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. A gente tem o nosso bom senso, não é isso? Sempre. Terceira pergunta. Hoje o programa está bem polêmico. Terceira pergunta. As igrejas atuais, elas estão sendo... Pergunta do pastor Delei. As igrejas atuais, elas estão sendo religiosas? Elas estão pondo em prática muito a religiosidade? Jorge? Não,
Ronaldo. Não, mas primeiro foi você, depois o Ronaldo, depois você. Presta atenção, presta atenção. Não, é que, pô, a visita, né? A visita sempre tem que ser servida primeiro. Bom, eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que faz parte do cotidiano de muitas igrejas a questão da religiosidade. Até mesmo pensando em sermão, até mesmo pensando em forma de falar, de vestir, de práticas, muita religiosidade nas igrejas. Isso, fato, até poderia citar algumas aqui, mas deixa para próxima. Sim, ó, a gente não quer ter processo das igrejas. Não, mas a gente tem advogado agora. Advogado. Ronaldo, você acha que as igrejas hoje elas têm sido muito religiosas ou elas têm sido mais liberais? No decorrer dos anos, teve as igrejas tradicionais e foram. Cada um vai ser mais liberais, sempre vai ter. Mas eu acho o seguinte: se eu vou falar para uma religiosidade, alguma igreja, eu vou falar a mesma coisa do que eu estou julgando e tal. Que nós temos que respeitar também a fé de cada um, entendeu? Então, Pô, legal. É muito complexo essa situação. É verdade, né? é verdade. Da mesma forma que você falou aquela forma, não, o próprio Jesus falou, não, se aquele que não tem nenhum pecado, não pode lançar a própria pedra, a primeira pedra. Então, ele falou, não, pera um pouquinho, se aquela pessoa falou, não, tem olha, as regras daquela ali, se você está apontando julgando e tal, e já se está fazendo a mesma coisa e tal, aí já complica e tal. Então isso é uma situação muito complicada mesmo. Eu acho que o mais importante é que primeiro, o próprio Jesus veio para dar um exemplo e tal, assim, para quebrar. Olha, não tem jeito, ninguém merece nada. Uma salvação, só é graça e pronto. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Então, ele é o nosso Salvador e tal. E ponto, acabou, sabe? É isso aí. Amor, né? Amor. Porque eu acho que, como o Ronaldo falou, eu acho que a gente tem que respeitar o esquema da fé. Aqui a gente não está criticando. Eu conheço uma pessoa que ela era, no mundo, ela era muito zoada. Uma menina, ela era muito zoada. E aí, ela conheceu a Cristo e ela falou assim, ela se impôs como regra, por exemplo, usar saia. E se eu olhava pra cara dela, ela tinha uma cara de crente mesmo, aquelas crente assembleia. E assim, aí você falava assim, e a igreja dela não era assim, tradicional, a igreja dela era um pouco mais tranquila. Aí você olhava pra ela e falava assim, mas você podia usar uma calça jeans, uma bermuda e tal. Ela falou, não, por quê? Porque essa roupa me remete ao meu passado. Então eu quero viver esse tipo de coisa. Então pra ela aquilo funcionava. Eu conheço pessoas que são assim, por exemplo, os meus sogros, né? Sogros ou sogros? Sogros. Sogros, meus sogros, eles são da congregação. E a minha sogra, ela absorveu bem essa ideia. E ela já foi de outras igrejas, mas a congregação é a que fala profundamente no coração dela. O meu sogro, por exemplo, ele não usa mais bermuda, ele só usa calça. Porque ele entendeu do Senhor que ele precisava usar. Então, eu respeito as tradições, entendeu? Desde que isso não consuma a fé, né, dos seres humanos que estão congregando naquela determinada igreja. Vamos para a próxima pergunta, porque o nosso tempo já está urgindo aqui já, né? Próxima pergunta, materialização da fé, entendeu? É certo ou é errado? Jorge? Eu penso na Bíblia, né? Enfim. Cristo, certa vez no pátio, tinha um pessoal lá, sei lá, vendendo pombo, jogando truco, né?
E ele chegou e falou, raça de víbora, vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões, enfim. A questão de materializar a fé, junto talvez com outras religiões, pensando na religiosidade, eu acho meio complicado, porque na verdade a nossa fé ela tem que estar alicerçada em Jesus Cristo, né? Por mais que, sei lá, às vezes você pode, numa igreja, enfim, o pastor vai te dar um cimento que vai fazer você ter a casa própria, vai te dar uma pasta de dente para você não falar mais palavrão. Eu acho um pouco complicado, por mais que às vezes acaba sendo cômico. Mas em Paulo, acho que na leitura da Santa Ceia, ele fala que o homem faça uma autoanálise, né? Uma autoavaliação, ele se examine, né? Mas eu acho um pouco complicado essa questão de receber alguma coisa para você dar alguma coisa, comprar alguma coisa para alcançar a bênção do Senhor, enfim. Meio complicada essa questão. Ronaldo, materialização da fé. É certo ou é errado? O copo d'água, a rosa ungida, o Jorge falou do cimento da casa própria. Vou te dar lembrei de uma grande amiga, Amélia, e ela fez uma regra, uma norma para ela mesma na casa dela. Por quê? Porque ela proibiu para ela mesma TV. Por quê? Porque ela não consegue controlar, porque ela quando começa a assistir, ele não consegue parar, desligar, entendeu? Então quer dizer, então eu tô te dando um exemplo aí, que é o seguinte, quando nós estávamos falando em relacionamento com Deus, com essa intimidade com Deus, muitas coisas ele vai falar, porque ele conhece o nosso coração. Ele até proibir. Por exemplo, Deus para mim falou que eu não conseguia fechar o mês e fiz o dízimo, a regra e tal. E ele falou, não, fecha aqui, eu sou bruto. Estabeleceu uma regra para mim, pessoal. Isso até é um privilégio, né? Uma honra, certo? E tal. Mas por quê? Porque ele conhece cada um e nós somos... Tem algumas coisas a gente não controla, nós somos falhos, entendeu? E a gente falha de alguma forma ou outra, entendeu? Então, realmente é complicado também, né? Bom, gente, esse tema ele é muito polêmico, né? A gente tinha que ter um programa de pelo menos umas 10 horas para falar disso, porque muita coisa se fala sobre religiosidade. Mas eu creio que é o seguinte... A palavra de Deus fala que nós vivemos pela fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não pega daquele hábito que a gente tem. A fé é o ato de você confiar, acreditar e viver com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está em dúvida sobre a sua religião, sobre a sua religiosidade, peça para Deus tirar isso do seu coração. E que você possa viver uma vida de liberdade, porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. E aí é o seguinte, tenha atenção, porque nós aqui prestamos atenção.